Bom dia, alegria. Eu tinha que começar desta forma, não é a primeira vez que em Pardilhão um sermão começa desta forma. Ainda este ano o Daniel Silva, meu cunhado, quando veio aqui, começou justamente desta forma. Podem ir ao canal da igreja no YouTube, está lá a prova de que ele saudou a igreja assim e começou assim. Mas este é o título, Bom Dia Alegria, é o título que eu dei à nossa mensagem esta manhã, à nossa pregação esta manhã, ou um título alternativo, Olá Alegria. Olá Alegria. E é a primeira sessão da nossa nova série, que se chama As Razões da Nossa Alegria. Nós demos este título, As Razões da Nossa Alegria, e que será uma série na exposição da Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Estão entusiasmados? Uma viagem pela alegria? Eu estou. Então, o primeiro desafio, nas próximas semanas, vão ser várias, nas próximas semanas, vamos ter um ou outro ponto de pausa, mas nas próximas semanas estaremos em Filipenses. Então, leiam a carta várias vezes. Uma carta pequenina, em 10 minutos, pausadamente lê-se. Não estou a sugerir que a leiam todas as semanas, muito embora fosse excelente, ótimo, mas nos próximos 2, 3 meses, 3 meses talvez, leiam a carta várias vezes. 3, 4 vezes, 5 vezes, uma vez por mês, leiam a carta várias vezes. E, sem mais demoras, vamos abrir a palavra de Deus então em Filipenses, capítulo 1. E hoje o nosso texto é bem curtinho, é aquilo que se chama de saudação, prefácio, saudação. Vamos ler apenas 2 versículos. 2 versículos. Filipenses 1, 1 e 2. Creio que já abriram todos. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler outra vez. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Temos 3 objetivos esta manhã. 3 objetivos. Em primeiro lugar, apresentar a nossa série, As Razões da Nossa Alegria. E faremos isso definindo alegria. O que é alegria? Vamos falar um pouco sobre alegria. Não é propriamente fácil definir, até porque há muito tipo de alegria, mas vamos falar sobre isso. Apresentar a nossa série definindo alegria. O que é alegria? É a nossa questão aqui. Em segundo lugar, com a palavra aberta nestes 2 versos, eu quero convocar-vos. O texto, não sou eu, nem Paulo, mas o texto, Deus, pela sua palavra, quer nos convocar a todos, quer nos convidar a todos à alegria. E a palavra todos aqui é importante. Como já viram no grupo da igreja, como também poderão ter visto nas redes sociais, cada semana nós teremos uma palavra diferente. Esta semana a palavra é todos. E a palavra serve como uma antecipação da mensagem e serve como uma introdução, algo por onde vamos passar de forma positiva ou para refutar de forma negativa a palavra que aparece. Hoje a palavra é todos. Então, em segundo lugar, depois de apresentar a série, nós queremos fazer um convite à alegria, um convite estendido a todos aqui esta manhã, estendido a toda a igreja em Pardilhão. E por fim, o terceiro objetivo e último, numa espécie de fusão dos 2 primeiros pontos, aplicar o que pretendemos explorar durante toda a série, de forma particular estes 2 versos. Nós queremos aplicar estas verdades àquilo que nós estamos a viver hoje aqui em Pardilhão. Hoje mesmo neste dia, com o crescimento, com o alargamento do nosso presbitério. O texto dá espaço para isso também. E a nossa atitude só pode ser dependência de Deus. A nossa oração deve ser pedir a ajuda ao Senhor, que o Senhor nos ajude, que Ele fixe a nossa mente, a nossa alma nele e na alegria que há somente nele. É isso que nós queremos, que o Senhor nos ajude e que nos fixe na alegria que há somente nele. Que assim seja. Então, o que é alegria? Primeiro ponto, definição de alegria. O que é alegria? Eu fui ao dicionário,
É sensato? E alegria, diz-nos o dicionário, que é sentimento de grande contentamento que geralmente se manifesta por sinais exteriores. É um sentimento, uma emoção, é um sentimento de grande contentamento que se manifesta em sinais exteriores como felicidade, júbilo, regozijo. É diferente da tristeza, diz o dicionário também. É o oposto da tristeza. Isto é o que diz o dicionário. Eu fui recolher mais informações e então perguntei às nossas crianças. Primeiro em casa e depois, antes do culto começar, fui aí de banco em banco, ainda tive a oportunidade de falar com algumas crianças. O Tiago disse meio a brincar, perguntei em casa primeiro, ontem. O Tiago disse que alegria é comer pizza. Estava meio a brincar, meio a falar a sério, mas depois disse que é o sentimento de felicidade quando se está muito contente. O Gabriel disse que era estar feliz. É engraçado que o Gabriel disse exatamente o mesmo que o Davi e que a Helena. Todos disseram, eles estão alinhados. É estar feliz. E estão certos. É interessante, eu disse na brincadeira às crianças, mas pensando bem, não é uma brincadeira. Eu disse às crianças que precisava da ajuda deles para explicar o que é alegria, porque os adultos tendem a não ser tão alegres. E é verdade. A Júnia disse que eles não pensam tanto nos problemas e nas dificuldades. E é verdade. E é bom ver a perspectiva das crianças. O Gabriel depois acrescentou e disse que quer estar muito, 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 muito feliz, mas já foi meio que a copiar a irmã. A Priscila ajudou. A Abi disse que é fazer coisas que nos deixam felizes. E o André disse que é quando acontece alguma coisa boa na nossa vida. Podíamos continuar, eu não tive a oportunidade de falar com todas as crianças. Podíamos continuar, seria interessante até, eu ao vir para cá até me lembrei de falar com os irmãos mais velhos. Ter o oposto, a definição oposta. Eu fui procurar mais contributos e recolhi as frases de algumas pessoas famosas, tidas como sábias, e eu vou fazer um jogo que não é completamente honesto, mas eu vou usar as frases como bem me apetecer, fora do seu contexto, até porque escolhi frases que são interessantes e que nos servem de ponto aqui em alguns pontos. William Shakespeare, ele disse que a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. Falando da importância da alegria, evita 1000 males e prolonga a vida. Interessante a forma como ele coloca a alegria. Um autor português, e agora lembrei-me que me esqueci de um livro, Guerra Junqueiro, disse que toda a alegria nasce do amor e que não há amor sem sofrimento. Guerra Junqueiro disse isso. Toda a alegria nasce do amor, mas não há amor sem sofrimento. Eu achei interessante até porque eu não quero antecipar nenhum tema que virá à frente, mas alegria e sofrimento muitas vezes não são tidos como algo como ingredientes que podem funcionar na mesma receita. Como sentimentos, emoções, pensamentos que podem conviver no mesmo momento, no mesmo contexto. Mas a verdade é que podem. Não coabitam sempre, mas muitas vezes. E eu, quando li esta frase de Guerra Junqueiro, eu lembrei-me deste livro, que eu vou emprestar hoje ao David, porque ele já me tinha pedido. O irmão Berto também está a ler. Este livro chama-se Som do Meu Coração no Meio da Noite. Eu já o referi aqui numa das mensagens, já o citei. São cartas, o livro não tem, literariamente não tem qualquer tipo de argumento nem de construção, além da recolha e organização de cartas que foram enviados pelos presos da resistência no tempo do nazismo na Alemanha. Então são as últimas cartas à família, à esposa, aos filhos, à igreja. Então tem muitos padres, muitos pastores, até porque a Alemanha é um país luterano, muitos pastores, alguns presos políticos, muitos nobres que foram presos porque com o seu dinheiro financiavam a resistência. E as cartas são fantásticas, é um livro fantástico. E pasme-se, o livro fala sobre serenidade diante da morte, na última carta, antes minutos de ser sentenciado, serenidade e alegria. Há pedidos de desculpa à família por não sentir tristeza pela morte. Então lembrei-me do livro. Podem ler, é um livro bom, é um livro secular, mas muito bom. Inspira a nossa fé de forma profunda. E última frase para avançarmos. Uma frase de Platão. Se não encontrares alegria nesta terra, procura, irmão,
para além das estrelas. Vou fazer uma pausa. Vamos continuar. A irmã já está devidamente apoiada. Reforçamos hoje a nossa equipa de médicos da alma, mas damos muitas graças a Deus porque somos uma igreja abençoada que tem uma equipa médica completíssima, desde médica, enfermagem, farmácia. Não falta nada na igreja. Não só a alma se cuida, mas se for preciso alguma coisa no que tocante ao corpo, também estamos supridos. Então, estávamos a dizer, à boleia aqui deste livro, e da frase de Guerra Junqueiro, que alegria e sofrimento não são incompatíveis, que muitas vezes até estão sintonizados e coabitam no mesmo momento. E a frase que ia servir para a transição, para passarmos de ponto, era uma frase que eu disse, mas que vou repetir, de Platão. Se não encontrares alegria nesta terra, procura a irmão além das estrelas. Se não encontrares alegria nesta terra, procura a irmão para além das estrelas. Há muitas razões para estarmos alegres. Nós podemos pegar nas opiniões de todos, das crianças, de todos. Podemos falar de Pisa, a praia, os amigos, o nascimento de um filho, uma vitória, uma palavra, um abraço, um presente, um brinquedo novo, a expectativa de uma viagem, a expectativa da chegada de alguém que não vemos há muito tempo, férias, é o meu caso. Estou quase a ir de férias. Mas nós queremos ir mais longe. E ao qualificar alegria, nós queremos falar de uma alegria maior. Queremos falar de uma alegria cuja fonte vai além das estrelas. Eu sei que Platão não queria chegar aqui. Mas nós queremos falar de uma alegria que está para além das estrelas, cuja fonte está para além das nuvens. Que é Deus. Importa sempre relembrar, isto é um ponto que é fundamental para estarmos aqui hoje, que se é possível nós ponderarmos, buscar alegria para além das estrelas, é porque Deus veio até nós, desceu à terra em Jesus Cristo para nos salvar, para se dar a conhecer, para revelar a sua glória, para mostrar a sua beleza, a sua majestade e também a sua alegria, compartilhá-la connosco. Então, há muitos tipos de alegria, com intensidades diferentes, há motivos diferentes para a alegria, razões diferentes para estarmos alegres. Podemos comparar com combustível. Há diferentes combustíveis para a alegria. Sendo a alegria um sentimento, há vários combustíveis que acendeiam a alegria, que fazem a alegria surgir. Uns duram mais, outros duram menos. São combustíveis diferentes. Interessante, esta semana eu fiquei sem gasolina. Só mais um episódio de Samuel e os carros. Esta semana fiquei sem gasolina. O carro parou e é interessante que acabou o combustível e acabou também a alegria. Coincidiu. Acabou imediatamente. Para os carros, infelizmente não há um combustível que dure para sempre. Mas é verdade que para a alegria há um combustível que não acaba. Há um combustível que é eterno. Há um combustível que é Jesus. É Jesus. A razão suprema da nossa alegria. A razão suprema de uma alegria que não acaba, que não tem fim, que nos fará sempre andar e nunca parar. E é dessa alegria verdadeira, suas razões, causas, origem, combustíveis, que nós queremos falar hoje e nas próximas semanas. É sobre esta alegria que nós queremos falar nesta viagem por Filipenses, que é intitulada tantas vezes como a Carta da Alegria. É o nome desta epístola, dada por muitos estudiosos e teólogos. A Carta da Alegria. Quero partilhar com vocês a definição de alegria de John Piper, pastor batista americano. Ele, ao olhar para a mesma carta, ao introduzir a mesma carta, ele definiu assim a alegria. É um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Eu vou repetir. A alegria é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza de Cristo
na palavra e no mundo. Quem colocar no YouTube Alegria John Piper, aparece um vídeo do Voltemos ao Evangelho, legendado, em que ele explica esta definição. Mas eu gostei muito da definição. A alegria é um sentimento, não é uma ideia, não é um pensamento, não é algo que eu controlo completamente. É um sentimento, é uma emoção. Na alma, não no corpo. Realmente manifesta-se quando estamos muito alegres. A alegria, que sendo um sentimento na alma, um estado de alma, ela pode-se refletir no corpo, mas é primariamente na alma, no nosso ser mais íntimo. Pode-se refletir em pulos de alegria, pode-se em lágrimas de contentamento, de tal alegria que nos faz chorar, gargalhadas, por aí fora. Mas é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo. E quando queremos falar da alegria verdadeira, é importante chegarmos aqui, é produzido pelo Espírito Santo. Estamos a falar de um sentimento que é algo, as nossas emoções são algo que, sendo parte de nós, vão além de nós não a controlamos. Agora, liga o botão, sente amor por aquela pessoa. Agora liga o botão, sente coragem para lidar com esta situação. Não são botões que se ligam. Então, há coisas que podemos e devemos fazer, mas nós temos que reconhecer que é a obra do Espírito Santo e estar dependentes dele. É o Espírito Santo que produz este sentimento em nós, a alegria em nós. Como? Falando de si próprio. Jesus mesmo disse, ele não falará dele, ele falará de mim. Então, quando o Espírito Santo mostra a beleza de Jesus, mostra a beleza de Cristo, pela palavra, sobretudo pela palavra, mas também pelo mundo, ou seja, pelo que acontece nas outras pessoas à nossa volta. Ficamos contentes quando há uma notícia boa de restauração, quando de repente uma pessoa cai e se levanta e nós percebemos que afinal não é nada de grave, que aparentemente está tudo bem. Quando vemos a natureza, quando vemos paisagens bonitas, particularmente pela palavra, nós vemos a beleza de Cristo, mas também no mundo, nos outros. Gostei muito desta definição de John Piper. E naturalmente, esta alegria resulta em contentamento, resulta em satisfação. São duas palavras que eu queria que juntassem esta noção de alegria. Ao viajarmos por Filipenses, vamos parar nestas palavras, até porque são usadas por Paulo, mas eu queria que ficassem já, ao definirmos alegria, que pensassem em satisfação, que pensassem em contentamento. Satisfação e contentamento. É desta alegria que Filipenses fala. Paulo sente esta alegria. E Paulo deseja que os crentes, que os irmãos em Filipos, que é uma igreja tão querida para ele, uma igreja que ele próprio plantou, ele quer que os crentes ali sintam esta mesma alegria, experimentem o mesmo estado de alma, o mesmo estado de espírito. Esta alegria divina, disponível em Cristo, para a qual toda a palavra aponta. É esta alegria que queremos falar ao correr e viajar por Filipenses. Uma alegria que não tem fim. Uma alegria que não acaba. Vamos a alguns textos, não precisam de abrir, são versos isolados. Vamos aos Salmos. Os Salmos, sendo um livro de louvor, é um livro de emoções. É um livro de sentimentos, onde o salmista revela e se derrama diante de Deus e demonstra quem ele é completamente. Então é um livro também de sentimentos. E fala da alegria. No texto que o irmão Berto já leu no início do nosso culto, o versículo 11 do capítulo 16, do Salmo 16, diz: Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente, há delícias sem fim. Ou seja, o salmista olhava para o Senhor e sabia que na presença de Deus há uma abundância de alegria, que há eternamente delícias que Deus vai partilhar connosco, que já partilha e que partilhará para todo sempre, sempre em maior medida. O Salmo 4 diz no versículo 7, o salmista: Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Ou seja, o salmista diz: Senhor, colocaste alegria no meu coração mais do que quando há muitos bens. Quando as colheitas resultam muito bem e eu tenho bens, tenho recursos. Mais do que tudo o que a terra pode produzir, mais do que tudo o que a terra pode dar, tu colocaste uma alegria que ultrapassa a alegria que essas coisas também dão. Uma alegria transitória, momentânea, que faz parte da vida, mas, Senhor, tu colocaste em mim uma alegria maior. Maior do que esses tempos de abundância. E ainda, por fim, o Salmo 68, versículo 3 diz: Mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus e folguem na alegria, descansem na alegria.
Alegrem-se os justos, regozijem-se, alegrem-se na presença de Deus e folguem, descansem na alegria. É interessante que aqui o que é que acontece? Surge a alegria como o quê? Como um mandamento. Como uma ordem. Justos, crentes, alegrem-se no Senhor. Regozijem-se no Senhor. Descansem na alegria. Em Filipenses, a primeira vez que a alegria surge na carta é logo no versículo 4. Nós não lemos, mas olhem as vossas Bíblias. Versículo 4. O que é que diz? Olhem aí. Fala da oração de Paulo sobre os Filipenses e diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 4. Seguem-se a esta referência muitas referências diretas e indiretas sobre a alegria nesta carta de Paulo. Como já referimos, é a carta da alegria. E a última referência à alegria está no capítulo 4, versículo 4. E vai no mesmo sentido do Salmo 68:3. Porque num dos versículos mais conhecidos da carta, o que é que diz? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um bom versículo para a igreja decorar toda a igreja decorar, particularmente as nossas crianças. É um bom versículo para decorarmos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E surge novamente como? Como um mandamento, como um imperativo. Alegrai-vos no Senhor. É um mandamento. É um mandamento que resulta na bênção da alegria. É um mandamento também. Então, podíamos resumir desta forma o que temos falado sobre alegria. Alegria no Senhor. Quando queremos falar de uma alegria maior, não das alegrias circunstanciais que também fazem parte da vida, mas quando queremos falar da alegria da carta aos Filipenses, nós podemos resumir a alegria no Senhor. Alegria no Senhor. Olhemos agora para o nosso texto. E queria que olhássemos primeiro para o versículo 2. Para o versículo 2. Diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz. Esta saudação é ou não é uma boa receita para a verdadeira alegria? É ou não é? Tem ou não tem os ingredientes certos? Tem ou não tem? Quem juntar estes ingredientes tem ou não tem uma boa receita para a alegria? Graça. Graça e paz. Graça. O favor de Deus. O dom de Deus. O seu amor. A sua compaixão. A sua salvação. Paz com Deus. Graça. Graça e paz. Podemos falar de paz, como cantámos também, da sua presença. Da sua presença. Não só a sua graça salvífica, não só a sua graça para todas as coisas, o seu amor constante e a sua graça salvífica, não só a paz com Deus, mas a paz de Deus. Uma presença constante de cuidado, de proteção, de consolo, de ânimo. Graça e paz são ou não são os ingredientes certos para a alegria? Queria ir a mais textos. Vou citar agora do Novo Testamento. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo dá. Não se turve o vosso coração, nem se atemorize. Isto é Jesus a falar com os seus discípulos antes de chegar a sua hora, o seu sacrifício. Jesus em João 14, 27. E notem como a paz está intimamente ligada à alegria. Como a paz está intimamente ligada à satisfação. Eu deixo-vos a minha paz. Não como o mundo dá. Não como o mundo dá. Mas uma paz que traz contentamento. Que traz completude. Que traz plenitude. Que traz satisfação. E notem como está ligado aos sentimentos. Não se turbe o vosso coração. Não se agite. Nem se atemorize, nem tenha medo. A paz, a alegria, serve nesta lógica para pautar também os nossos outros sentimentos. Paz, a paz de Jesus. Outro texto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paulo a escrever aos Gálatas, no capítulo 5, 22, quando lista o fruto do Espírito.
E o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Características de uma vida plena, satisfeita, contente, de uma vida alegre, de uma vida maiúscula ou não. Ligado também à definição de John Piper. Algo produzido pelo Espírito. Trouxe estes textos justamente para casarmos e juntarmos tudo. E por último, último texto. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. Muito embora façam parte dos almoços da igreja. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. O foco não é esse. Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Como? No Espírito Santo. Gerada pelo Espírito Santo, revelando-nos mais e mais, pelas circunstâncias, pelo mundo e particularmente pela sua palavra, as belezas de Cristo. As belezas de Cristo. Quero aplicar já este primeiro ponto, até para avançarmos. E eu perdi-me completamente nas horas. Tinha a ideia de pregar 35, 40 minutos. Vamos ver como é que isto depois acaba. Aplicar já. Qual é a alegria que tu persegues? Qual é a alegria que tu buscas? Nada contra todas as formas de alegria. São dádivas de Deus. É a graça comum derramada sobre todos, crentes e descrentes, ocidentais e orientais, novos e mais velhos, derramadas sobre todas as eras. Deus dá sol, Deus dá vida, dá respiração, dá amigos, dá família. Não estou nada em oposição a muitas formas de alegria que toda a boa dádiva vem do alto. É graça comum. Mas, falando desta alegria maior, se tivermos só as alegrias da vida, as alegrias transitórias, as alegrias temporárias, elas passam no instante. Elas rapidamente acabarão, como a gasolina no carro de Samuel. Passará rápido. Não ficará nada. Onde é que estás a gastar o teu dinheiro? E que combustível estás a comprar? Onde é que estás a investir os teus recursos? A tua energia, o teu foco, a tua atenção. Que combustível estás a comprar? Que gasolina estás a comprar? Há uma alegria maior para ti. É a alegria que Paulo propõe aos Filipenses. É a alegria que Deus nos quer dar, pelo seu Espírito, com a Bíblia aberta, mostrando-nos Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Duas notas em jeito de aplicação também. Sendo um sentimento, sendo um estado de alma, sendo um estado de espírito, sendo um sentimento, vai muito além de ti e daquilo que tu controlas. Não é algo que tu imediatamente controlas. Não é um pensamento. Não é uma ideia. É um sentimento. É algo que nós dizemos que é incontrolável. Então, se vai além de ti, se vai fora daquilo que tu consegues produzir sozinho, nós devemos considerar isto. Por um lado, Deus pede-nos coisas que nós não controlamos. Ele diz, não andais ansiosos por coisa alguma. Está a pegar noutro sentimento, noutra emoção, em algo que nós também não conseguimos controlar. As pessoas mais ansiosas vão dizer, pois, isso é fácil de dizer, mas é o mandamento da Bíblia. Não andais ansiosos por coisa alguma. Deus pede-nos coisas que vão além daquilo que nós controlamos, daquilo que nós somos capazes de fazer sozinhos. É por isso que isto não é uma religião. É dependência de Deus e do seu Espírito. É dependência da obra dele em nós. Então, se isto é um sentimento que o Samuel não consegue produzir sozinho, por si só, por um passo de mágica, se é algo que o Samuel não consegue por si só gerar, nem tu consegues gerar, então a nossa atitude deve ser dependência de Deus. Então nós devemos buscar o Senhor em oração e dizer, Senhor, ajuda-nos. Pelo teu Espírito, faz-nos ver a tua palavra, faz-nos ver na tua palavra quão Cristo é valioso. Como Cristo é belo e mais belo do que todas as outras coisas. Como Ele pode tornar a nossa vida completa, satisfeita, cheia, plena. Senhor, alegra-me. Faz-me conhecer mais e mais de Jesus, para eu ser mais alegre. Faz-me participante da alegria que há em ti. Se é um sentimento, nós temos que estar dependentes de Deus, da sua obra, da obra soberana do seu Espírito em nós. Por outro lado, se é um mandamento, porque também é um mandamento, e a fé tem muitos paradoxos, parece uma contradição, mas também é um mandamento. E sendo um mandamento,
há um chamado da Escritura a lutares pela alegria. Requer esforço teu. Requer dedicação. Então há um chamado a lutares pela alegria. Luta pela alegria. Claro que se não abrires a Bíblia, não vais ver mais de Cristo na Bíblia. Claro que o Espírito não te vai guiar e abrir os olhos e mostrar uma passagem que não compreendias se tu não estiveres diante dessa passagem. Certo? Não, é simples que qualquer criança vai perceber. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, vai entender. Se não formos à Escritura, nunca o Espírito nos vai revelar um segredo maior acerca dessa porção da Escritura. Então, é um mandamento também. Faz a tua parte. Luta pela alegria. Luta pela alegria. Porque viverás triste. Porque viverás triste. Avançando para o segundo ponto. Quem é o destinatário da carta? Olhem lá agora o versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Todos os filipenses. Quais são os destinatários da carta? Todos os filipenses. Todos. E aí surge a nossa palavra de hoje, a palavra todos. A palavra todos. É como se Paulo estivesse a fazer um apelo, um convite à alegria, destinado a todos os filipenses. Todos os santos, diz o texto. Isto quer dizer o quê? Todos os irmãos em Filipos. Todos os crentes em Filipos. Todos aqueles que pertencem à igreja, que confiam em Jesus, que têm Jesus como Senhor, como Salvador, como sua rocha. Paulo está a fazer um convite à alegria destinado a todos. Absolutamente todos. A plantação da igreja em Filipos, nós vimos isso em Atos 16. Num sermão que eu intitulei Deus quer salvar a Europa. Porquê? Porque ele foi empurrado pelo Espírito Santo, foram-se fechadas portas, ele foi empurrado para Filipos, que era a primeira cidade da Europa. Então na altura referimos que Deus queria salvar a Europa, queria que Paulo, que tinha outros planos, fosse para a Europa, fosse levar o Evangelho à Europa. E nós vemos nesse texto de Atos 16 como a igreja começou com um grupo de pessoas tão diferentes. E temos 3 tipos de pessoas logo marcados no episódio em que Paulo chega a Filipos. Temos uma empresária, uma mulher próspera da cidade, Lídia, que vendia, comercializava tecidos. Vemos uma pessoa completamente oposta, ou seja, uma jovem que estava presa no ocultismo, era uma jovem endemoninhada, sem esperança, numa situação completamente diferente de Lídia. E vemos um guarda prisional, o carcereiro de Filipos. Foi assim que nasceu a igreja em Filipos. Pessoas tão diferentes. E a estes se juntou um grupo de dezenas, centenas, talvez, de tantos outros crentes diferentes. Todos diferentes. Mas mesmo todos tão diferentes, são todos igualmente chamados à alegria cá em Cristo Jesus. Paulo está a escrever a todos os santos. Todos os que se converteram em Filipos. Não interessa o quão diferentes são. Podíamos falar de todo e qualquer tipo de pessoa. Da mesma maneira, e eu quero aplicar já a nós aqui e avançar. Da mesma maneira, aqui em Parelhó, todos somos chamados e convidados à alegria. Todos, sem exceção. Deus queria a salvação da Europa quando enviou Paulo para Filipos. Deus queria a alegria da Europa quando fez com que Paulo escrevesse a Filipos. E Deus continua a querer salvar a Europa e continua a querer a alegria da Europa, apesar dos tempos tristes que vivemos neste continente. Porque quanto mais nos afastamos de Deus, menos liberdade temos. Isso foi o tema de sexta-feira. E quanto mais nos afastarmos de Deus, menos alegria teremos. Mas Deus continua a querer salvar e libertar a Europa. E Deus continua a querer a alegria da Europa. Deus quer a nossa alegria aqui em Parelhó. A alegria de todos. De todos. Não importa quem és. Não importa quem és. Homens e mulheres. Adultos e crianças. Sim, mesmo as crianças. Deus quer a vossa alegria. Deus quer a alegria das crianças, dos pequeninos. Em Jesus Cristo esta alegria maiúscula também é estendida a vocês.
Deus quer a alegria de todos. De todos. Este é um convite para todos nós embarcarmos nesta viagem até Filipos. E se embarcarmos, certamente viremos carregados de alegria divina. Certamente viremos carregados de alegria divina. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Quero terminar esta secção também com uma frase. Como pode uma ave nascida para a alegria ficar numa gaiola e cantar? Isto foi escrito por William Blake. Como pode uma ave nascida para a alegria ficar numa gaiola e cantar? Nada contra quem tem pássaros numa gaiola, eu também tenho. Senhor Afonso, nada contra. Eu também tenho. O meu pai também, agora acho que se está a expandir pela igreja. Não sei se a Rita vai gostar muito, mas pássaros foram feitos, se calhar, para estar na gaiola. Não sei. Isso é fechar parênteses. Pregar é pregar. Outra coisa é outra coisa, mas gostei da frase, apesar de me comprometer, porque tenho um pássaro numa gaiola. Como pode uma ave nascida para a alegria ficar numa gaiola e cantar? Como pode um crente, criado e salvo para a alegria, ficar preso numa gaiola da sua religiosidade ao domingo de manhã? E ser essa a sua única forma de liberdade e de canto? Como pode? Nós fomos criados e salvos para muito mais. Nada menos do que a alegria. E é este o convite que Deus nos faz ao mergulharmos em Filipenses. Porque era isto mesmo que Paulo queria. Que Deus queria, através de Paulo, que os filipenses experimentassem e sentissem uma alegria que só Deus pode dar. Se todos tivessem alegria, esta carta não era necessária. Se fosse algo fácil e imediato, com o qual não tivéssemos que lutar, com o qual não tivéssemos que pensar, sobre o qual não tivéssemos desafios, Paulo não tinha escrito esta carta e ela não tinha perdurado até nós. Teria ficado perdido com uma carta de Laodiceia, foi muito importante para a Laodiceia, mas não chegou até nós. O ponto é que os filipenses precisavam, e nós precisamos, e Deus, pelo seu Espírito, preservou para nós. Nós precisamos ser desafiados à alegria. Fomos criados para isso. Avançando, chegando ao último ponto. A nossa alegria aqui em Partilhó. Hoje particularmente com o alargamento do nosso presbitério, com o David. Todos, a palavra todos, lembra que somos um corpo. Lembra que somos um único corpo. Todos compõem o todo. Todos compõem o todo. E isso, como o Berto também já disse, é uma responsabilidade e preocupação que todos devem ter. Todos devem estar preocupados com o todo. O todo, já falei sobre isto quando na série da igreja falei sobre o corpo. O todo é mais importante que o individual. A igreja é muito mais importante que eu. Vocês como um todo, vou dizer de uma maneira correta, nós como um todo, somos muito mais importantes do que eu. E do que tu. E nós devemos calibrar a nossa mente e dirigir o nosso olhar e pedir a ajuda e a sabedoria e a coragem de Deus para deixarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e pensarmos no todo. Essa é uma responsabilidade de todos. Ainda assim, o Senhor separou especificamente alguns homens que servem, cuidam, guiam e protegem o corpo, protegem a igreja, protegem o todo, protegem todos. Protegem todos. E é interessante que esta é a única carta, esta é a única carta que na saudação, quando endereça a carta, faz questão de mencionar especificamente o governo da igreja. Não há outra carta que faça isto. É a única carta que faz isto. Olhem para a saudação, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Com os bispos e os diáconos. Os crentes não estão sozinhos. Como o meu pai também orou. Não estão sem direção. Não estão sem cuidado. Não estão sem proteção. Estão com os bispos. Outras palavras que são usadas no Novo Testamento para identificar os mesmos homens. Estão com os presbíteros, com os anciãos, com os pastores, com os guias e com os diáconos. Com os diáconos. Aqueles que apoiam os presbíteros, cuidando de várias tarefas e várias preocupações que permitem assim que os presbíteros se dediquem à palavra, à oração e ao cuidado espiritual do povo de Deus. Os crentes não estão sozinhos. Estão com os presbíteros, com os pastores, com os bispos e com os diáconos também. Estão cuidados.
estão alimentados, estão supridos, estão protegidos. É como se Paulo, no convite que vai fazer à alegria, estivesse a dizer: todos são convidados à alegria, mas já aqui homens têm uma responsabilidade de alinhar todos na alegria, de convocar todos à alegria. Antes de avançarmos, quero fazer uma nota sobre os diáconos em Partilhó. É verdade que nós não temos em Partilhó instituído um corpo de diáconos. Não temos na igreja instituído um corpo de diáconos. Já tivemos no passado, há muito tempo que não temos. Mas nós sabemos bem quem são aqueles que nos servem. E é a minha convicção, agora falo de forma pessoal, podem fazer um parênteses, é a minha convicção que, a seu tempo, nós devemos passar por reconhecer aqueles que nos servem e devemos oficializar e devemos confirmar e tornar público isso mesmo. Somos muito abençoados por tantos que nos servem aqui em Partilhó. Não podemos esquecer isso também ao falar deste texto, que destaca os presbíteros e os diáconos. Voltando aos presbíteros, tem a ver com a nossa reunião desta manhã e com o momento que estamos a viver como igreja. Depois de tudo o que refletimos sobre a alegria, depois do convite estendido a todos para que recebam essa alegria divina escondida em Jesus, quero juntar as peças e defender a tese de que ser presbítero é receber um chamado de Deus e uma responsabilidade de Deus de ver a alegria nos outros. Ser presbítero é receber um chamado e uma responsabilidade divina para ver a alegria nos outros. Fomos colocados na igreja para ajudar os nossos irmãos a verem, buscarem e encontrarem a alegria que Deus tem para o seu povo e que está somente em Cristo Jesus. Fomos chamados para nos alegrarmos nos outros na medida em que eles encontram uma alegria que não se esgota nem acaba. Esse é o nosso ofício. Esse é o nosso trabalho. E quero aplicar já aqui. E é para isso também, David, em primeiro lugar, quero me dirigir ao David, é para isso também contamos contigo. Que o Senhor te continue a abençoar grandemente, a ti, à tua casa, por forma a que a alegria de Deus seja sentida pelo Isaac, pela Daniela, pelos filhos que Deus vos possa dar mais, por ti, mas que abunde, que transborde e abunde de tal maneira que chegue até nós, como tem chegado através do teu ministério. Contamos contigo para isso mesmo. Deus chamou-te para trazer alegria ao povo de Deus. Não a tua alegria, és uma pessoa bem disposta. Para mim é uma coisa importante, mas somos todos muito diferentes. Mas a alegria divina, essa alegria que conta. Essa alegria que conta. Em segundo lugar, irmãos, igreja como um todo, podem e devem contar, não só com o David, mas podem e devem contar, e num certo sentido, o irmão Berto referiu e bem, devem suportar o presbitério e ajudá-lo, para que o façam não gemendo, não com dor, mas noutro sentido há uma legitimidade para cobrar. Há uma legitimidade para cobrar. Contem, porque devem e podem contar connosco. Com o Manuel, com o Rui, com o Berto, com o Kim, com o David e com o Samuel. Coloquei por ordem de idades, continua a ser o mais novo. Também é importante. Então, podem e devem contar connosco. Uma outra frase de uma poeta brasileira. A gaveta da alegria está cheia de ficar vazia. A gaveta da alegria. Os poetas e a arte ajudam-nos a concretizar muitas ideias. A gaveta da alegria está cheia de ficar vazia. Nós, enquanto ministros do Senhor, enquanto presbíteros, ficaremos com a gaveta mais cheia de alegria se nos alegrarmos em a esvaziar para dar a outros. Muitas vezes somos tristes, reclamadores, resmungões e outras coisas mais, porque a nossa alegria está em nós e não está não só em Cristo e muito menos em ver que Cristo alegre os outros. A gaveta da alegria está cheia de ficar vazia. Essa é uma grande parte da nossa tarefa também. Conclusão. O convite à alegria nesta carta é destinado a quem? Aos crentes. O convite à alegria nesta carta é dirigido aos santos que estão em Filipos, aos crentes. Mas eu quero terminar com um convite, porque o convite à alegria que é destinado aos crentes ainda está disponível a todos. Esse convite à alegria ainda se estende a todos quantos ouvem esta mensagem. Podem render-se a Jesus e encontrar em Jesus não só o Salvador, mas como uma fonte inesgotável de alegria. E eu quero estender o convite através de uma última frase.
A frase foi escrita por um gnóstico, mas eu vou usá-la para uma coisa que ele não quereria. Ele disse: o homem hoje, para ser salvo, só tem necessidade de uma coisa: abrir o seu coração à alegria. Foi escrito por Bertrand Russell, um gnóstico, portanto, um agnóstico. Ele não queria falar da alegria que vem de Jesus e que está escondida em Jesus, mas eu quero. Um homem, para ser salvo hoje, só tem necessidade de uma coisa: abrir o seu coração à alegria. Tu, para ser salvo hoje, só tens necessidade de uma coisa: abrires o teu coração à alegria que está em Cristo Jesus. Há um livro que eu vou começar a ler. Hoje estamos para partilhar dicas de leitura. Vou encomendá-lo no CLC. Em Portugal só está disponível no CLC, que é Surpreendido pela Alegria. É um livro de C.S. Lewis, grande autor. O David está a assinar, se calhar já leste. Boa, eu vou ler. Acabei de ler um dele, vou ler agora este. O livro foi escrito, eu já li o prefácio, encontrei na internet. O livro foi escrito porquê? Porque ele foi desafiado a escrever como é que se converteu ao cristianismo. Ele diz que fui surpreendido pela alegria. A religião trazer tristeza é porque nos está a esconder de Deus. E a religião esconde muitas pessoas de Deus. Que nós tenhamos Cristo. Cristo. Aquele que trará alegria. Não rituais vazios. Não mandamentos difíceis que não servem a nada. Mas mandamentos tão pesados e duros, difíceis, que durarão a vida toda. Que nos darão alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Tu tens alegria. Tu queres alegria. Vem a Jesus. A única coisa que precisas para encontrar alegria e para ser salvo é de Jesus. Que todos o tenham.